vocês. Esse vai ser um vídeo diferente, né? Vai ser um vídeo para falar para vocês o que aconteceu com o Blade, nosso cachorrinho, que veio para nós há pouco tempo, né? Algumas pessoas que me seguem no Instagram viram lá, mas algumas pessoas que só me seguem aqui no canal viram na comunidade, né, que eu postei uma vaquinha online e ficaram meio perdidas. Então eu vim hoje aqui para falar para vocês. Eu tô aqui num break do meu trabalho. Eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho. Ai, tem um cara falando aqui do meu lado, eu vou esperar um pouco. Pera aí, eu já volto. Pronto, deu uma acalmada aqui no barulho, então eu posso conversar com vocês. Então, o que aconteceu? Faz 7 anos que a gente mora aqui nos Estados Unidos e a gente tinha decidido não ter bicho, né? Porque a gente sempre teve gato, cachorro na minha casa, desde que meus filhos, antes deles nascerem, eu já tinha. Desde que eu casei com o Walter, que eu tô com o Walter, a gente tem bicho. A gente gosta, né? A gente cuida e, enfim. Mas aqui os meninos sempre pedindo. O João, antes de voltar para o Brasil, queria muito ter tido um cachorro e tal. Mas a gente sabe aqui dos custos das coisas. A gente precisa ter convênio para bicho, tanto quanto a gente tem pra gente. Enfim, pensando nisso, a gente tinha adotado só uma gata. Ela tem o médico dela, tem as vacinas todas em dia, tem o cartãozinho dela com o que a gente chama de recorde aqui, com tudo. Então toda vez que precisa a gente leva lá. E pro cachorrinho, eu demorei muito até a gente, né, até me convencer. Mas esse ano o João tinha voltado para o Brasil. A gente estava um pouco triste porque estava sem ele aqui, né? Ele voltou preparado lá para o Brasil. Ele está prestando uma faculdade, ele está super feliz. Ele está prestando a Federal de Florianópolis, porque a gente morava lá em Florianópolis. Ele tem os amigos lá, ele quer estudar lá, quer fazer biologia. Faculdade de Biologia é uma universidade grátis, né? Coisa que não existe aqui. Aqui, inclusive, a universidade que eles dizem ser grátis, a gente precisa pagar. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, o que aconteceu? Por conta de tudo isso, tava todo mundo meio borocochô, esse Natal, né? Ia ser sem o João. Eu e o Walter decidimos dar o tão querido cachorro para eles. Procurei em alguns shelters, que são abrigos aqui, mas aqui, como eu expliquei no Instagram, você não vê cachorro e gato em rua. Não existe isso. Eu não sei se tem, não digo nem carrocinha, que é um termo meio arcaico, mas assim, recolhimento desses bichos não tem. Os cachorros que a gente vê em abrigos, que são muitos, são cachorros que sofreram maus tratos e que alguém denunciou. Um vizinho, própria pessoa da família, a própria pessoa que não tinha cuidado, que não tinha como cuidar dos bichos e levou para um abrigo, enfim. Então, os cachorros vêm nessas condições, os gatos também. O que acontece? Os bichinhos, eles chegam lá, a maioria deles com traumas, né? Ou porque apanhavam, sofriam maus tratos, de alguma forma eles sofriam maus tratos. E o que acontece? Vou virar aqui porque o pessoal acha que eu tô filmando eles. Eu tô no estacionamento. E então a gente queria pegar um cachorro então geralmente não tem cachorro bebê também, isso que eu queria ponderar. Tem cachorros maiores, cachorros idosinhos que o pessoal não quer mais e larga, muitos cachorros com problema de saúde, e cachorros jovens, né? Cachorros pequenininhos é difícil você encontrar, a não ser que alguém denuncie para vigilância sanitária daqui, que tem um outro nome, e eles vão lá e façam a apreensão dos cachorrinhos que estão em más condições, enfim. Aí o que aconteceu? Em alguns abrigos daqui da região, os cachorros ou aceitavam gato e não aceitavam criança, ou vice-versa. E a gente tinha que ter um cachorro que fosse compatível com as duas coisas. Eu tenho um filho de 5 anos, o Benjamin, a maior parte de vocês já viu ele aqui, e tem uma gatinha que a gente adotou também, ela foi adotada aqui. E não, ou era um ou era outro, às vezes você calha de achar, mas não foi nosso caso dessa vez. Então nós optamos por comprar, né? Tem um site aqui de venda que chama Craigslist, que é um site, um aplicativo que vende tudo. E eu já sabia que lá era perigoso comprar. Todo mundo falava, se for comprar um cachorro, não compre no Craigslist, porque lá os cachorros são doentes, eles vendem e tal, vira e mexe são denunciados. Enfim, eu nem olhei no Craigslist. Fui para um aplicativo que é certificado,
ele é visto, como é que é? Esqueci a palavra agora, mas é aprovado, enfim. As pessoas que estão lá, elas precisam estar lá pelo menos 3 anos. E essa pessoa que eu comprei o cachorro está lá há 14 anos vendendo. Enfim, me certifiquei, vi os reviews, não tinha nada que eu pudesse ir pessoalmente, então é aquela coisa de internet, né? Mas é uma coisa que era confiável, entre aspas, né? Eu achava que era confiável. E escolhi o Blade, ainda não tinha, assim, a gente procurou algumas raças e tal, por fim a gente quis, a hora que a gente viu a raça do Blade, eu já conhecia, tem uns amigos nossos que tem, o Schnauzer, é o Schnauzer miniatura, e a gente optou por ter, porque na minha casa eu também não posso ter cachorro grande, minha casa é pequena, não tem um quintal grande, né? E aqui a gente não deixa os bichos para fora nenhum, eles dormem dentro de casa, tudo dentro de casa, lógico, assim, a gente sai com eles para passear, tem parques para cachorro aqui, é muito bacana. Mas a gente optou por uma raça pequena, para ser mais fácil de cuidar. E aí eu pesquisei e tal, tanto é que eu fui buscar o Blade, eu achei o Blade a 2 horas daqui, da minha casa, né? Na minha região não tinha tal. Enfim, a pessoa, ainda peguei e falei, não, eu vou comprar dessa pessoa, tinha outros da mesma raça, até mais baratos. Eu falei, não, eu vou comprar dessa pessoa, porque essa pessoa tem 14 anos aqui, então deve ser uma pessoa bem confiável. Conversei com a pessoa antes, né, porque você conversa antes e tal. Enfim, fui lá, busquei o Blade, 2 horas daqui, fui sozinha, perdi uma manhã inteira de trabalho, mas isso daí eu não considero nem perder, porque a gente estava tão feliz. O Walter estava trabalhando, não pôde ir comigo. Enfim, atravessei aqui um pedaço da Califórnia para pegar o Blade. Pegamos o Blade, fiz surpresa, eu queria dar mais perto do Natal, mas não tinha como. Ainda bem que não tinha como, né? Para vocês verem que nada acontece por acaso. Sabe-se lá o que aconteceria com o Blade se ele ficasse na casa lá, né? Não sei se deixariam ele morrer, não sei se venderiam para outra pessoa que não ia cuidar dele, enfim. Por isso que eu falo que nada acontece por acaso. Eu não considero essa coisa de falta de sorte. Eu não gosto de falar aquela palavra, não gosto, não falo, não existe ela no meu vocabulário. Quando eu tenho que mencionar, eu falo falta de sorte, e eu não acredito em falta de sorte. Eu acredito que nada acontece por acaso e que tudo tem um propósito. E essa coisa de eu ter escolhido entre milhares de pessoas, né? Algumas pessoas, milhares, eu tô brincando, mas entre várias pessoas eu ter escolhido o Blade, não foi por acaso. Eu não sei se ele teria sobrevivido se tivesse ido para a mão de outra pessoa ou se tivesse ficado na casa da pessoa que me vendeu. Então, eu sou muito grata por ele ter vindo para nós, com tudo que está acontecendo, com todas as dificuldades, mas eu sou muito grata por poder salvar a vida dele, né? Por poder tentar fazer isso e tudo mais. E foi isso. E aí eu fui lá para o lugar chama Hesperia, é bem interior, a 2 horas daqui onde eu moro, bem interiorzão mesmo. A casa da pessoa era no meio de uma estrada lá, mas uma casinha assim, sabe, legal. Ela não, a hora que eu cheguei, ela não me recebeu dentro da casa dela, e é normal, porque você não conhece, né, a pessoa, ela não me conhecia, ela não ia me botar para dentro da casa dela. Mas eu, na minha santa inocência, poderia ter requerido. Olha, eu queria dar uma olhada nos pais do cachorro, eu queria ver a condição de higiene aqui do local, que é uma coisa que eu poderia ter exigido. Mas a gente é inocente, a gente acredita nas pessoas, eu não exigi nada disso. Me empolguei a hora que vi o bichinho pequenininho lá, trouxe ele para casa no maior amor, na maior delicadeza, né, porque ele é bem pequenininho, ele tem 2 meses. Ela me deu o certificado da primeira vacina, da vermifugação e tudo mais. Bom, ele chegou em casa, no primeiro dia foi tudo bem, ele comeu bem, o cocôzinho durinho, tranquilo, ele estava brincando numa boa. No dia seguinte, ele começou a passar mal. Ele vomitou bastante vermes, começou a fazer cocô, aí as fezes que eram durinhas começaram a ficar moles, com bastante verme. Então, pensando nisso, não era um lugar que deveria ter muita higiene e que ela tratou bem dos cachorros antes, né? Porque os cachorros, quando eles vêm pra gente, eles têm que ter Outra coisa que eu caí na besteira foi de não ter pedido para ela um certificado médico,
que é usual pedir aqui, um certificado médico. Inclusive, algumas pessoas desse site que vendiam outros cachorros, eles ofereciam, olha, eu tenho certificado médico do cachorro e tudo mais, e ela não oferecia e eu não lembrei de pedir. Outra questão que eu errei. Então, quer dizer, veio desse jeito e aí começou a passar mal no segundo dia. Ele veio para nós, foi na quinta-feira, se não me engano. Na sexta ele começou a passar mal e no sábado a gente correu para ele pro veterinário, porque a gente achou que fosse porque não estava se adaptando, porque saiu de lá, saiu de perto da mãe, você já pensa em mil coisas, você não vai pensar que o cachorro está doente, né? Mas quando ele começou, ele parou de comer, né, no segundo dia, não queria comer, só bebia água, aí já deu um alerta, não, alguma coisa tá errada aí. E aí nós fomos e levamos ele numa clínica aqui, perto da minha casa também. Nós chegamos lá, ficamos umas 2, 3 horas na clínica, fizeram exames, fizeram os testes de parvo que deram positivo, fizeram mais de um. E deixaram ele no soro, porque ele estava sem comer, ele estava desidratado. Ele só não estava piorzinho porque ele estava tomando água, né? Nossa, eu troquei de ração, comprei outra ração, porque a ração que ela tinha me passado era uma que não era das mais caras, até fui no pet shop aqui, comprei a Royal Canin, que é caríssima, porque eu falei pra raça dele, fui lá, comprei, falei, não, de repente a ração tá fazendo ele passar mal e tal, comprei a ração, ele não quis nem comer, aí fizemos na clínica, eles falaram, olha, hoje elas liberaram, né, e falaram, você dá faz um arrozinho sem sal, sem nada pra ele, com frango, e vê se ele come. Nossa, fiz, ele não quis nem chegar perto. E nessa clínica, antes deles, por que eles nos liberaram? Porque lá eles cobraram um valor de $480 por esse tempo que a gente ficou, por tudo que eles fizeram, quase $500, o que é um absurdo já para uma primeira consulta, né? Enfim, mas a gente pagou, numa boa, pagaria até mais se precisasse. A questão não é essa, só para vocês verem que além de tudo isso, né, toda essa tristeza que a gente sofreu, o prejuízo foi grande. O que aconteceu? Lá na clínica eles falaram, olha, vocês vão ter que internar para vocês salvarem a vida dele, ele está com parvovirose, e para vocês salvarem a vida dele, vocês vão ter que interná-lo numa clínica ou num hospital. Tem as opções de $8.000 por dia em tal lugar, $5.000 por dia em outro lugar e $5.000 por fim de semana em outro lugar. A gente levou um baque porque a gente não tinha essa condição. A pessoa tem que ter muito dinheiro para poder pagar $5.000 por dia ou por fim de semana aqui. É um absurdo de caro isso, né? Então, outra coisa, né, que eu até tirei a vaquinha de alguns sites aqui dos Estados Unidos, porque as pessoas entravam para questionar, mas você quis pegar um cachorro e não se preparou, porque aqui você sabe que você precisa ter um plano de saúde para o cachorro. E eu respondi o seguinte, não, tudo isso foi pensado. Eu sabia que eu tinha que pegar um plano de saúde para o cachorro, mas você não pode... Aqui você tem que aplicar, né? Fazer uma aplicação é você responder algumas coisas e eu teria que aplicar com base na nossa renda para ver qual o plano de saúde que eu conseguiria para ele, e isso demora. Outra coisa, eu não poderia fazer antes dele estar aqui, porque eu preciso dos dados dele, eu preciso do veterinário, dos lugares que ele tomou vacina, tudo isso entra para a gente poder fazer um plano de saúde, e é óbvio que a gente ia fazer, porque a nossa gata tem. Então ninguém pensou em ter um bicho sem ter condições, só que ninguém pensa em ter um animalzinho e trazê-lo doente para casa, e você ter que correr, e num piscar de olhos você ter que gastar $5.000 por dia, porque isso nem pra gente a gente pensa, né? E muito menos para um bichinho que a gente já acha que vem com tudo certo, né? Enfim, então eu só tô explicando porque a gente sabe, a maior parte das pessoas que estão aqui no meu canal são pessoas do bem. Eu, graças a Deus, talvez porque meu canal seja pequeno ainda, eu não tenho essa coisa de muito hate, tenho alguns, mas são bem poucos. A gente está, como diz a Paty, a gente está formando uma comunidade bem legal, de pessoas bem legais, pessoas que se botam, né, no lugar das outras com muita empatia. Eu recebi muita mensagem bacana, muita gente aqui do canal que ficou sabendo pela publicação da comunidade, enfim, me chamou, aí entrou no meu Instagram para me seguir. Então eu sou muito grata a vocês, e a maior parte do pessoal daqui é assim, ninguém me questionou no canal, nada disso. Mas eu acho legal explicar tudo,
porque às vezes a pessoa pode pensar, poxa, são uns irresponsáveis, pegam um bicho sem ter condição, e não é isso, né? Eu fiquei 7 anos para resolver pegar um cachorro e a gente se planejou para isso, a gente ia dar entrada no plano de saúde dele, a gente precisava dos recordes das coisas deles para poder fazer isso, como a gente tem o da gata. Enfim, são fatalidades que não dá nem tempo da gente saber, né? Porque não ia dar tempo de eu ter feito um plano de saúde. Enfim, então, isso eu expliquei para vocês saberem como que funciona um pouquinho aqui. E aí, gente, foi isso. A gente ficou meio desesperado. Aí lá na clínica mesmo, ela viu que a gente estava desesperado, a gente falou que a gente não tinha condição. Ela falou, bom, então eu vou dar um papel para vocês. Tem uns lugares que são ligados a ONGs, que são abrigos, que eles cuidam dos cachorros, tem a medicação correta e tudo, e que vocês conseguem pagar bem menos, ou então vocês fazem um acordo com eles, e eles fazem o tratamento todo do cachorro e vocês abrem mão do cachorro. Aí eles põem para adoção, porque aqui a adoção também não é de graça. E a pessoa que adotar o cachorro arca com todas as despesas que foi gasta com ele. E a gente não pensou 2 vezes. A gente falou, não, nós vamos, mesmo que a gente tenha que abrir mão dele, o importante é ele sobreviver. Aquela tristeza, porque a gente não queria abrir mão dele e tudo mais. Mas aí um dos lugares que a gente foi, ficava bem mais barato. Mesmo assim, a gente fez aquela vaquinha, porque ia ficar o total $2.500 por dia. Corrigindo, pessoal, o valor, né, da internação do Blade por 5 dias não é 2.500 por dia, como eu falei. É 2.500 total da internação de 5 ou mais dias, agora eu não sei direito, mas o valor total vai ser de $2.500 e não $2.500 por dia. Então, bem mais barato, né? Fora o que a gente vai ter que gastar para continuar o tratamento em casa e tudo mais. Então, vai dar um valor mais alto. Mas é isso, não foi 2.500 por dia, também seria bem difícil para nós. E a gente optou por fazer, né, dar certo, a gente conseguiu dinheiro. Tem um termo lá que se a gente não conseguisse pagar, ele seria entregue para adoção, mas graças a Deus isso está fora de cogitação, a gente vai pegar ele de volta. Mas é triste, né? É triste você ver que aqui não tem um lugar que você consiga um tratamento, nem que não for de graça, né? A gente não vai fazer nada de graça, ficou bem mais barato do que os 5.000 por dia, 8.000 por dia ou 5.000 por fim de semana. Mas é triste você saber que não tem uma alternativa para quem não tem dinheiro, para quem não tem, porque aqui os Estados Unidos, né, todo mundo acha que é um país super rico e tal, realmente é um país rico, mas tem muita pobreza aqui também. Se a gente vai para os centros de algumas cidades, Los Angeles, Nova York, né, se vai para o centro de alguns estados, sempre tem pobreza, pessoas afundadas em droga. Aqui é aquela história do fentanil, então a gente vê às vezes determinados lugares que a gente vai, como Los Angeles e tal, as pessoas ficam que nem zumbis, é uma tristeza, e muita gente na rua e ninguém faz absolutamente nada. Não é que nem no Brasil, nesse ponto o Brasil é mais acolhedor, o Brasil tem albergues, tem muito mais alternativas, e inclusive na saúde dos bichos e na nossa. Nós temos o SUS, né, que é o modelo de saúde copiado, que o mundo inteiro tenta copiar e não consegue. Então, assim, o SUS, por todos os problemas que tem, ainda é uma coisa que é maravilhosa. E no Brasil também tem uns programas alternativos, porque a gente já chegou a levar cachorro nosso na USP, em São Paulo, para fazer tratamento, sem ter que pagar absolutamente nada. Aqui não tem esse tipo de coisa. Então, a gente teve que apelar para o que daria para a gente fazer, e se não desse, a gente teria que abrir mão, sim, do Blade para ele sobreviver. E aí seria terrível para eu explicar para os meninos, né? Para o Léo não, porque o Léo é adulto já, mas para o Benjamin seria uma coisa muito triste. Uma coisa traumática até, de eu levar um cachorro para ele, tirar o cachorro doente e ter que falar que o cachorro tinha sido doado para outra pessoa. Porque eu não escondo nada dos meus filhos, eu falo tudo para eles. Eu teria que explicar de uma maneira mais didática e tudo mais, mas eu teria que explicar. Então, gente, foi muito triste isso tudo que aconteceu. Quando eu postei o vídeo no Instagram,
eu tava com a cara muito inchada, que foi o dia que ele foi internado e que a gente levou ele pra ONG. Porque eu chorei uns 2 dias seguidos sem parar. De assim, você tá cozinhando, você tá chorando, você tá trabalhando. Eu nem consegui trabalhar, pra vocês terem uma ideia. Porque, primeiro que eu só pensava no cachorro, no que ia acontecer com ele, nos meus filhos, que estavam super tristes. E eu falei, nossa, o pessoal vai achar que eu tô doente, que eu tô alguma coisa, porque não dava, vocês não tinham noção de como tava a minha cara, de tão inchada. E aí foi isso. Graças a Deus, as coisas estão indo bem. Ontem a gente recebeu uma mensagem. Aqui eles não são de falar muito, que nem no Brasil, que a gente pode ficar mandando mensagem toda hora, pedindo foto, perguntando. Aqui não tem muito isso. Ela fala o necessário, ela manda foto, né? Que é uma mulher que tá lá à frente disso. Ela até falou que ia mandar foto, mandou uma. E ontem ela falou assim, olha, ele saiu do isolamento, ele tá comendo, bebendo, mas eles não falam, olha, ele vai voltar para casa logo, eles não falam nada disso. Até o final desse vídeo eu vou ter, com certeza, atualizações de vocês, e se Deus quiser, vou ter até o vídeo do Blade em casa, porque esse vídeo vai sair no dia 25 de dezembro, tá? Eu tô gravando um pouquinho antes, vai sair no dia 25 de dezembro, e eu espero estar com ele e finalizar o vídeo com ele. Mas se não, eu vou atualizar vocês nesse vídeo mesmo, para ver como é que tá a nossa situação. Então é isso, gente. Isso é que eu queria explicar para vocês, tá? Tudo isso, o porquê da vaquinha, por que a gente fez a vaquinha e tudo mais. É isso. Então a saúde aqui é uma coisa complicada, né? Quem tá no canal da Paty sabe, viu quando o Craig morreu, a dificuldade que é em se fazer qualquer coisa aqui, mesmo as pessoas que têm convênio, porque os convênios não cobrem, dependendo, para você ter um convênio que cubra tudo, não, porque nenhum convênio aqui cobre tudo, mas para você ter um convênio que cubra uma grande parte, você tem que ter muito dinheiro, você tem que pagar uma grana por meio de convênio, e só as pessoas que têm muita grana têm isso aqui. Então, sinceramente, isso é uma das coisas que me desanima um pouco aqui, sabe? Então é isso que eu queria falar com vocês. Esse vídeo foi isso. Não é um vídeo triste, mas é um vídeo informativo. Bem, quem voltou pra casa? Quem que é esse que tá aqui com a gente? É que ele tá comendo, por isso que ele não pode falar, eu falo por ele. O Blade voltou, pessoal. Olha só que lindo. A gente tá tão feliz. Presentão de Natal, olha só. Né, filho? Tá feliz? Shining a light on the dark that I was coming from.